Bom dia, queridos irmãos. Nós louvamos a Deus por estarmos nesta escola dominical, nesse dia. Pedimos a Deus que Deus continue abençoando a cada um da nossa igreja, cada pessoa, e que proteja com as mais ricas bênçãos sobre todos. Meus irmãos, nós vamos, neste momento, fazermos uma oração. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por iniciarmos a escola dominical. Pedimos a bênção do Senhor sobre todos, Pai, sobre todos que estão ouvindo agora, sobre aqueles, Senhor Deus, que precisam da bênção do Senhor, sobre os enfermos, Pai, sobre aqueles que estão passando por momentos delicados, difíceis, seja no campo da saúde, seja no campo emocional, seja, Senhor Deus, no campo financeiro, que em nome de Jesus, a boa mão do Senhor se estenda sobre tudo. Ó Pai, tenha misericórdia do mundo, Senhor Deus, que esse mundo possa acordar para contemplar que Tu és um Deus que tudo pode. Alivia, Senhor Deus, abrevia esse sofrimento que muitos estão tendo, Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor neste momento, no Salmo de número 142, que nos diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tire a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém. Este salmo nos ensina a gente erguer a voz ao Senhor e clamar, suplicar ao Senhor. Suplique ao Senhor. Suplique a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida do mundo que nesse momento está passando por intensa dificuldade. Nós rogamos que Deus possa abençoar a todos no planeta Terra. Nós vamos agora termos o nosso louvor ao nosso Deus. Se vocês notaram, os louvores estão tendo exatamente a parte escrita, ou seja, é um louvor com legenda. Isso é para quê? Para nós ouvirmos? Não, é para nós cantarmos. Então louve a Deus, juntamente com o grupo de louvor. Nós viemos aqui hoje para exaltar, né? Exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. O nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo.
nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Na, 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 santo, aleluia. Na, 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 santo, aleluia. Na, 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 santo, aleluia. Na, 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 santo, aleluia. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Irmãos, vamos cantar, vamos louvar. Cristo veio a esse mundo e morreu por você, por mim. Ele deu a vida por você. E você está tendo a oportunidade hoje, e tem aqui, de estar vivo e de louvar. Então abra sua boca e louve. Louve a esse Deus que morreu por você. Cantem, irmãos, a Ele, para Ele. Todos estamos aqui para louvor a Ele. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Viemos te dar a honra, que é devida te dar a glória, que é devida te dar a honra, que é devida te dar a glória, que é devida. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Viemos te dar a honra, que é devida te dar a glória, que é devida te dar a honra, que é devida te dar a glória, que é devida. Meu prazer é te adorar. Tu és meu tudo, és mais que tudo. Meu prazer é te adorar. Tu és meu tudo, és mais que tudo.
devida te dar a glória, que é devida te dar a honra, que é devida te dar a glória, que é devida te dar a honra, que é devida te dar a glória, que é devida te dar a honra, que é devida te dar a glória, que é devida. Meus irmãos, nós vamos continuar estudando o nosso tema geral que está chegando ao final, que é sobre as paredes do coração. E hoje o subtema é Surge um novo caráter. Como nós vimos nas aulas passadas, que nós devemos tirar os muros velhos e construirmos o templo do Espírito Santo dentro da nossa vida. E hoje a gente vai trabalhar algumas coisas que nós precisamos, por isso o tema é Surge um novo caráter. Claro, se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, se você se dedicou a Cristo Jesus e se você está trabalhando na reedificação do templo na sua vida, até o caráter Deus muda. E por isso nós vamos trabalhar sobre esse novo caráter que surge na nossa vida. Lembrando que esse tema é baseado no Dr. Bruce Thompson e Barbara Thompson. E vamos abrir a palavra de Deus nesse momento em Neemias 2:18 e depois o capítulo 12, 37 a 39, que nos diz assim a palavra do Senhor. Neemias 2:18: E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estiveram comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Lá no capítulo 12, versículo 37 a 39, diz assim: à entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro para sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia à frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Vamos, neste momento, fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai bendito, nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora, diante do estudo da Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos edifique, que o Senhor realmente transforme o nosso caráter para viver, Senhor Deus, segundo a boa vontade do Senhor. Toma a todos, Pai, para que aprendam da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é bom nós lembrarmos que nós temos trabalhado nos últimos domingos dentro do livro de Neemias. Aqui no livro de Neemias, depois que eles reconstruíram os muros de Jerusalém, foram criadas várias portas. Ou seja, existem várias portas nesse grande muro, que são grandes portais. E em determinado momento, quando os inimigos vinham, Sambalate, Tobias e outros mais, eles tinham que entrar por essas portas. E quando Neemias terminou a construção do muro, essas portas ainda não haviam sido colocadas, mas depois essas portas foram colocadas. E nós queremos trabalhar sobre essa renovação do nosso caráter, baseado exatamente com respeito a essas portas dos muros de Jerusalém. Bom, após o término da reedificação, houve um momento da inauguração. Vocês perceberam neste texto, Neemias ia à frente
e juntamente ia um coro louvando, bendizendo a Deus e passando por todas essas portas, por todos os lugares que foram construídos. Neemias e o povo estavam realmente alegres por dedicarem esses muros diante do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz em Neemias 6:1: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais. Então não haviam sido colocadas, mas depois, como eu disse, foram colocadas. Estas portas, ou esses portões imensos, eram portões de entrada e de saída da cidade de Jerusalém. Por ele haveriam de passar muitas coisas. Tanto pessoas que iriam adentrar trazendo mantimentos, pessoas que iriam visitar Jerusalém para chegar até o templo de Jerusalém, como também pessoas iriam sair. Pessoas que iriam ajudar Jerusalém, mas através dessas portas também poderiam entrar inimigos. E pensando nessas portas ou nesses portais, eu quero trazer para nós uma visão das portas das nossas vidas. O nosso caráter, ele é construído através das coisas que adentram no nosso viver. Se adentrar coisas boas, o nosso caráter se torna um caráter bom. Mas se adentrar coisas ruins, o nosso caráter se torna um caráter não muito bom. E pensando nisso, nós vamos falar exatamente sobre isso. Os portais ou as portas das nossas vidas que vão ajudar a formação do nosso caráter ou que vão prejudicar o nosso caráter. Portões, especialmente naquela época, eles precisavam exatamente de guardas. Os guardas iriam ajudar na seletividade das pessoas que entravam ou das pessoas que saíam. E nós queremos pensar nisso. Os portões das nossas vidas, algumas vezes eles podem ficar abertos e algumas vezes eles têm que ficarem fechados. Portões que só ficam fechados, vamos dizer 100% fechados, ele pode simplesmente não receber nada, ou seja, não recebe coisas ruins, mas também não recebe coisas boas. Existiu um momento na história quando a igreja, no início da era cristã, começou a receber muitas pessoas. E quando o governador de Roma, ele possibilitou que a igreja fosse a igreja oficial de Roma, o que sucede? Muitas pessoas adentraram dentro da igreja porque era a igreja oficial de Roma. E muitas coisas entraram não boas para a vida da igreja, como a idolatria, como outros costumes pagãos adentraram. Mas houve um grupo que começou a formar os mosteiros. Os mosteiros eram lugares separados de Roma, exatamente para as pessoas viverem uma vida mais simples, mais pura, mais dedicada a Deus. Só que os mosteiros se fecharam, criaram regras, naquele tempo chamavam regras beneditinas, de uma maneira tal que nada adentrava, nem coisas ruins, positivo por isso, mas também nem coisas boas. Eles se fechavam nesses mosteiros. Assim também, vamos dizer que são as portas das nossas vidas. Nós devemos ser um mosteiro de uma certa maneira, sim, devemos ter coisas boas, mas não devemos também nos radicalizar e fechar todas as portas, não ter contato com nada dessa terra.
nós temos que ter contato e nós precisamos desenvolver, falar, sair, praticar aquilo que é bom. Mas, entretanto, queridos, nós devemos pensar, se nossa vida tem que ser um mosteiro, ela deve ter algumas portas abertas e algumas portas fechadas. Qual é a principal porta na nossa vida que deve ser aberta? Dentre as várias portas, nos apresenta as portas chamadas portas das ovelhas, que era uma das portas dos muros de Jerusalém. Essas portas, chamadas porta das ovelhas, era uma porta que selecionava por onde as ovelhas deveriam entrar e por onde elas deveriam sair. Nós nos lembramos, quando pensamos em porta das ovelhas, do próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em João 10, 7 a 10, diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa porta que nós devemos ter nas nossas vidas para a formação do nosso caráter é exatamente a porta que nos leva para Cristo Jesus. Jesus aqui ele diz que ele é a porta. Porta do quê? A porta do reino dos céus. E ele chama de ovelhas a cada um de nós que aceitamos a ele como Senhor e Salvador. Ou seja, Jesus deve ser a porta de salvação da nossa vida. O diabo, como ele diz aqui, ele é um salteador. Ele entra, ele pula os muros da nossa vida, do nosso caráter, para tentar destruí-lo. Ou seja, ele não é um cavaleiro, mas Jesus o é. Jesus é aquele que livremente oferece para nós a graça de Deus, a salvação, oferece para nós a sua morte no Calvário. Para quê? Para que nós experimentemos a salvação. Sem a salvação, o nosso caráter não funciona direito. Sem a salvação, nós não temos acesso ao sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados. Portanto, a porta que é o Senhor Jesus Cristo nos leva para o perdão, nos leva para a graça, nos leva para experimentarmos a verdadeira paz que vem do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus nos diz que nos dá a sua paz. Ele diz assim: a minha paz vou-la dou, não vou-la dou como o mundo a dar. Jesus nos dá a paz. A porta da salvação é a porta da paz. A nossa vida sem essa porta, a gente fica sem a verdadeira paz. A gente tem impressão de uma falsa paz, mas a verdadeira paz vem através de Jesus. Portanto, todos nós devemos ter acesso a essa porta. Essa porta tem que ser uma realidade dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Você tem essa porta na sua vida? A porta da salvação? A porta da graça de Deus sobre você? Isso é muito importante. A segunda porta que Neemias fala aí é a porta do peixe. A porta do peixe é interessante aquilo que ela nos mostra. Em Neemias 3,3 diz: os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhes as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Veja, ele fala de uma porta dos peixes. Que porta é essa? Na realidade, a palavra peixe é a palavra istis. E é bom nós lembrarmos que durante a perseguição romana contra os cristãos,
Os cristãos, eles se escondiam nas catatubas romanas e para identificar onde eles estavam, eles faziam o desenho de um símbolo de um peixe. Esse símbolo do peixe, o significado da palavra peixe, estis, significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Salvador. A gente entrar pela porta das ovelhas, nós temos que passar também pela porta do peixe. A porta do peixe é o Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus Salvador. O símbolo da igreja era esse peixe. O símbolo da igreja estava relacionado com a salvação. Assim como a porta das ovelhas, a porta dos peixes, nos leva exatamente para Cristo Jesus. E nós precisamos termos aconchego com Cristo. Nas catatubas romanas, eles louvavam a Deus, eles cultuavam a Deus, eles estavam próximos do Senhor. E é isso que significa. Nós precisamos estarmos mais perto do Senhor Jesus, especialmente nesses momentos conturbados. Nós precisamos do aconchego de Cristo, nós precisamos experimentá-lo, nós precisamos viver ao derredor dele como Maria ficava ali junto aos pés do Senhor Jesus, ouvindo o Senhor Jesus. Nós precisamos estarmos juntos com Cristo Jesus. Se alimente de Cristo, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Beba de Cristo, coma das maravilhas que o Senhor tem para nós. Assim como lá no deserto eles comiam do maná, nós precisamos nos alimentarmos de Cristo. Se alimente de Cristo Jesus. Uma outra coisa importante, irmãos, quando a gente pensa na porta dos peixes, nós devemos ter essa porta nas nossas vidas, não só para nós acessarmos a Cristo, mas essa porta também deve ser manifestada para as outras pessoas. Você deve abrir a porta da salvação e falar da salvação para as outras pessoas. É isso que Cristo nos mostra lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, o Senhor Jesus Cristo nos fala que nós devemos ir. No original a palavra é indo para todos os lugares. A porta da salvação tem que estar aberta. Você tem que revelar o Cristo que está dentro de você para outras pessoas. Aqui diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você vai abrir essa porta do ensino do Senhor Jesus Cristo para outras pessoas. É isso que significa a porta dos peixes. Mas Neemias fala também de uma outra porta que é chamada a porta velha. A porta velha está lá em Neemias 12:39 e diz assim: e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha. O que significa a porta velha? A porta velha significa o velho homem. Mas o velho homem, exatamente. A porta velha está na nossa vida. Nós podemos sair e pegar as coisas do velho homem. Nós podemos nos alimentar do velho homem. Nós podemos fazer as coisas que nós fazíamos do velho homem. Ou seja, essa porta nas nossas vidas, na realidade, ela tem que ficar fechada. Essa sim deve ficar fechada. Ou seja, nós não devemos novamente fazer com que as coisas velhas do nosso caráter volte a nós. Mas ela está aí.
Deus colocou essa porta na sua vida. Isso quer dizer que você tem que ter autoridade sobre essa porta. Colossenses 3, 8 a 10 diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha aí, quando nós reabrimos essa porta nas nossas vidas, a gente começa a assumir as coisas que o nosso caráter gostava. O quê? Ira, ficar irado com as coisas, ficar indignado. Quantas pessoas ficam indignadas? Eu estou indignado com o governo, eu estou indignado com isso, eu estou indignado com aquilo outro, eu estou indignado com a pessoa que está fazendo, eu estou indignado com a STJ, eu estou indignado com isso, eu estou indignado com minha mãe. Essas coisas pertencem ao velho homem. A gente não pode abrir essa porta. Aí ele diz aqui, maldade. Tem gente que é maldoso, que procura fazer o mal às pessoas. Maledicência, falar mal uns dos outros. Para de falar mal. Tem gente que só fala mal disso, fala mal daquilo, fala mal, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo outro, não está fazendo. Pare de falar mal. Isso pertence ao caráter velho. Quantas vezes eu tenho visto aí Facebook das pessoas que só falam mal? Pare de falar mal. Mas a pessoa não está fazendo coisa errada. Para, porque isso passa a ser uma prática sua. Olha isso. Como é que está o Facebook? Já vi Facebook de pessoas que estavam na igreja que só postam coisas erradas. Pare. Isso pertence ao velho homem. Linguagem obscena do vosso falar. Não fale palavrões. Não fale palavras de coisas erradas. Linguagem obscena, linguagem errada na sua vida. Isso pertence ao velho homem. Essa porta do velho homem tem que estar fechada. Mentira. Quantas pessoas são mentirosas, inventam mentira, engana pai, engana mãe, engana esposa, engana muitas pessoas. Não mintais, isso pertence ao velho homem. E assim ele vai colocando. Por isso ele nos diz uma coisa interessante aqui. Ele diz para nos despir do velho homem. O velho homem, quando você aceita Jesus, ele é despido, ele é tirado. O caráter antigo da sua vida é retirado. E essa porta fica fechada. Ou seja, o caráter velho fica do lado de fora. Então não abra novamente. É interessante, Deus não lacrou essa porta. Exatamente para quê? Para nos provar. Se você vai ter vontade de fazer as coisas velhas, as coisas antigas. Então, em Cristo Jesus, você é novo. Eu me lembro de uma pessoa, um missionário, e aí ele veio conversar tal, e aí ele falou para mim, abriu o coração e ele disse algumas coisas, falou assim, eu já tive um caso com a missionária fulana de tal, não sei, eu não aguento, aí tem outro caso, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo outro. Eu pergunto, será se ele foi transformado mesmo? De estar vivendo de uma maneira promíscua? Será? Essa porta da promiscuidade tem que estar fechada na nossa vida. Nos diz a palavra do Senhor que nós temos que nos revestir de uma nova pessoa. Mas Neemias também nos fala de uma outra porta que é chamada a porta do vale. Lá em Neemias 2,13 diz assim, de noite saí pela porta do vale. Vale. O que a gente lembra de vale? A gente lembra de Davi, do Salmo 23, versículo 4, que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo,
o teu bordão e o teu cajado me consolam. Sabe, essa porta do vale é a porta das tribulações da nossa vida. Nem sempre somos nós que abrimos essa porta. Ela parece que o vento vem e abre essa porta na nossa vida. Nesse momento, o mundo inteiro está diante de um vale. Apesar que alguns tiram proveito do vale, tiram proveito da situação difícil que cada um está passando. Mas essa porta do vale, ela se abre para cada um de nós. Quantas pessoas às vezes estão passando por um momento difícil? É um momento psicológico, de tristeza, de não estar aguentando essa situação. É um momento de preocupação, um momento de dificuldade, é um momento de enfermidade. O vale, como diz aqui, o vale da sombra da morte. E a palavra do Senhor nos ensina como nós devemos nos portar quando essa porta é aberta na nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz Davi o quê? Não temerei mal nenhum. Não temas, porque tu estás comigo. É tão difícil, né, não temer diante de uma situação difícil. É complicado, nosso coração se agita e a gente tem que falar, Deus, por favor, me ajude. É complicado, mas a gente tem que pedir e a gente tem que lembrar, Senhor, tu estás comigo. A minha netinha aprendeu a cantar alguns versículos quando a gente está tendo insônia, e aí ela lembrou lá do Salmo número 4, que diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. O Senhor nos faz repousar tranquilo, queridos, porque tu estás comigo, Deus está contigo. Não deixe essa agitação, esses pensamentos vencerem nesse momento de vale da sombra da morte. Tenha calma, tenha paciência. Essa é a porta do vale. Mas existe uma outra porta que é chamada a porta do monturo. Neemias 2,13 diz, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Porta do monturo. O que a gente pensa de monturo? Dentro ali, até usando aquele momento de Neemias. Neemias, ele para junto à porta do monturo e dali ele visualiza o que? O caos em Jerusalém. Os muros de Jerusalém estavam derrubados, estavam assolados, as portas tinham sido consumidas pelo fogo. Às vezes existe situação na nossa vida que essa porta se abre. Existem momentos de assolação, existe um momento que parece que aquilo que a gente tinha foi queimado. Parece que tudo que nós possuímos, a gente já não possui. Quantas pessoas nesse momento, queridos, diante dessas dificuldades, estão fechando as suas lojas? Quantas pessoas vão decretar falência? Quando a gente lembra da crise da Bolsa de Nova York, muitas pessoas chegaram ao suicídio diante da situação de monturo, da situação ali, vamos dizer, de destruição que aquela crise trouxe na vida de muitos cidadãos do mundo. Chegaram pessoas a cometer suicídio. Então, de vez em quando, essa porta poderá se abrir e a gente vai entrar em situação difícil. Mas lembre-se do que diz Paulo em Filipenses 3, 7 ao 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha o que Paulo diz. Ele diz, perdi todas as coisas. Tudo que ele perdeu, ele não tinha o coração naquilo.
Por isso que ele diz, mas o que para mim era lucro, tudo que ele tinha era lucro, ele diz, isso considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, tudo que nós viemos a perder, seja os nossos bens, seja até a nossa renda, ele entendia, Paulo, e nós devemos entender assim, que é perda por causa de Cristo. É interessante o pensamento de Paulo. Ele via um valor maior na pessoa do Senhor Jesus. Na realidade, ele via Jesus como seu tesouro. E é isso, Cristo tem que ser o nosso tesouro, querido. Ele tem que ser o centro da nossa vida, porque a porta do monturo pode ser aberta. E nós vimos a perder muitas coisas, mas Cristo a gente não perde. Jesus, quando entra no seu coração, é definitivo. Ele vem morar na sua vida. Por isso, essa porta é a porta das coisas mais difíceis e trágicas. Que Deus tenha misericórdia e que nós não venhamos a passar por essa porta do monturo. A outra porta que Neemias fala é sobre a porta da fonte. Ele fala que passou por essa porta da fonte quando o couro subiu junto com ele. Porta da fonte. Essa porta parece ser boa. Lá em João 7, 37 e 38, diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava falando sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. Quem crer no Senhor Jesus Cristo, como ele diz, do seu interior vai surgir o quê? Fluirão rios de água viva. Nós temos uma fonte de água viva. E essa fonte de água viva se chama Espírito Santo de Deus. Se você quer ter alegria no seu coração, você precisa beber do Espírito Santo. Se você quer ter paz no seu coração, você precisa beber do Espírito Santo. Se você quer ter o fruto do Espírito Santo, você precisa beber do Espírito Santo. O Espírito está dentro de você, ele habita dentro de você. Mas às vezes ele parece ser, vamos dizer assim, um hóspede que nós colocamos no pior quarto da nossa casa. Jesus trouxe o Espírito Santo para morar no centro da nossa vida, no centro da sua vida, para te alimentar com amor, com alegria, com bondade, com misericórdia e N outras coisas. Se essas coisas não estão, vamos dizer, se apresentando na nossa vida, é porque está faltando a nossa comunhão com o Espírito Santo. Portanto, tenha a fonte de água viva. Abra a porta da fonte para o Espírito Santo de Deus. Pensando em fonte, nós pensamos em água. A água significa Espírito Santo, mas ela tem um outro significado, porque nos diz aí que Neemias também passou por uma porta chamada Porta das Águas. Porta das Águas? Isso, Porta das Águas, naquele momento que ele foi com o couro. E o que a gente pensa? Poxa, fonte é algo que está sempre a brotar. E água, um rio, é algo que a gente já visualiza no sentido de dimensão, no sentido de profundidade. Bom, lá em Efésios 5, 25 a 27, Paulo falando aos maridos, ele traz uma coisa muito preciosa. Ele diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos pensar agora entre Cristo e a igreja. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como é que nós vamos nos apresentar como uma igreja gloriosa, como uma igreja sem mácula, como uma igreja que não tem ruga, ou seja, não se envelhece, nem coisa semelhante a isso, porém, como diz aqui, santa e sem defeito? Como? Jesus diz aqui. Jesus diz que Ele, Cristo Jesus, nos lava, nos santifica, mediante o quê? A purificação por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus é o nosso rio, queridos. A palavra de Deus tem o poder de nos lavar. A palavra de Deus tem o poder de nos guiar. A palavra de Deus tem o poder de nos orientar qual caminho devemos andar. A palavra de Deus é a água que nós tomamos, que nos ajuda e hidrata o nosso corpo. A palavra de Deus hidrata a nossa alma, hidrata a sua alma. A palavra de Deus, ela tem que ser lida, ela precisa ser absorvida por nós, para que nós sejamos o quê? Uma igreja sem mácula. O que te ajuda a não pecar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então tenha a palavra de Deus na sua vida. E mais uma outra porta. É chamado a porta dos cavalos ou a porta do gado. Interessante, Jerusalém tinha tantas portas e uma era a porta dos cavalos, por onde entravam os cavalos, por onde entravam os animais. Né? O que isso significa? Quando a gente pensa em cavalo, a gente pensa em montaria. E era por onde também eles traziam os animais carregados de mantimentos. Então aqueles animais eram animais de carga, para levar mantimentos para Jerusalém. E pensando nisto, nós pensamos também em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele tomou o nosso jugo. Jesus tomou as nossas dores. Jesus é aquele que suporta tudo aquilo que nós passamos nessa terra. E o que nós devemos aprender? Colocar sobre Jesus os nossos problemas. Quando ele tomou a sua cruz, ele tomou a carga do nosso pecado. Então nós devemos pensar nessa porta, que deve ficar sempre aberta, como uma porta que a gente confessa a Deus os nossos pecados, e Jesus toma esses pecados e leva para a cruz do Calvário. Jesus é essa porta. Mantenha essa porta aberta. Se entrar algum lixo para a sua vida, vamos dizer, você é Jerusalém. Se entrar alguma coisa, tem que sair. Aquilo que está errado tem que sair. E tem que ser por essa porta. Tem que ser pela porta que Jesus toma as nossas enfermidades da alma. E por último, quero pensar na porta chamada Porta da Guarda. Isso, havia uma porta da guarda. Essa porta é onde ficava, vamos dizer, os guardas. Os guardas ficavam ali. E dali eles iam, vamos nos dizer também, para outras portas. Esta é a porta da guarda. Soldados vigiavam Jerusalém. E nós temos que pensar na porta da guarda. Nós temos que ter na nossa vida proteção. Nós sabemos que Deus é a nossa proteção, mas sabemos que Deus requer que nós também nos protejamos. Isaías 62, versículos 6 e 7 diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Deus coloca guardas nas nossas vidas. Efésios 6, 11, 18 diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Quem é o guarda? Nós.
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus é o guarda, mas Deus requer também de nós isso, para que nós fiquemos firmes contra as ciladas do diabo. Nós devemos revestir da armadura de Deus. Revista-se da armadura de Deus. Revista-se dessa armadura para que nos dias difíceis você possa conseguir vencer. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tenha essa porta na sua vida. Esteja vigilante através da oração. Esteja vigilante, possa distinguir entre o mal e o bem. E não deixe isso entrar na sua vida. Esses guardas devem rondar todas as outras portas para que não entre nada de errado. Especialmente a porta que está ligada com o monturo, com as coisas erradas, com as coisas que não são boas para as nossas vidas. Quero concluir dizendo, irmãos, a nossa vida, o nosso caráter, ele precisa ser renovado. E ele começa a sua renovação quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou quando você passa pela porta das ovelhas, você entra no Senhor Jesus. Quando você passa pela porta do peixe, você conhece Jesus, você louva Jesus, você está na presença do Senhor Jesus. Quando você fecha a porta velha, a porta do pecado, do velho homem, você também fecha a porta do monturo, das coisas ruins que podem entrar na sua vida. Lembre-se uma coisa, existe a porta da fonte, que é o Espírito Santo. Tenha mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. Passe pela porta das águas, se banhe na palavra de Deus, se alimente da palavra do Senhor. Também lembre-se diante das dificuldades que você passar, diante do pecado, vá para a porta dos cavalos, coloque essas cargas sobre o Senhor Jesus Cristo, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E lembre-se que a porta da guarda tem que funcionar. Deixe o guarda, Deus te proteger, mas também se revista da armadura de Deus para ser protegido. Que Deus te abençoe e faça isso, querido. Deus quer que você tenha um novo caráter, uma nova vida. Esta é a bênção de Deus para o seu viver. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por todas as Tuas bondades e por esse estudo, Senhor, que fala da renovação do nosso caráter. Que essa renovação seja real, que possamos viver mais e mais diante, Senhor Deus, da porta das ovelhas, diante da porta, Senhor Deus, do peixe, que é o Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Proteja o Teu povo, cuida do Teu povo. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um cântico ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, estrelas mil, assim cintilam no espaço de Teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te,
você esteve reunido nessa última terça-feira, e eu coloquei no WhatsApp que foi na segunda, mas foi na terça, e tomamos a decisão de não voltarmos a termos o culto na igreja. Durante esse mês de junho, nós vamos nos preparar, comprar as coisas que temos que comprar, tem que comprar tapete, tem que comprar termômetro, temos que marcar os bancos. Então nós vamos nos preparar para julho, se Deus quiser, nós então começarmos a voltar. Exatamente por quê? Porque ainda nós estamos, vamos dizer, no crescimento do pico da pandemia. Então nós vamos ter muito cuidado neste momento. E também não vai poder estar conosco as crianças abaixo de 12 anos, não vai poder estar conosco as pessoas acima de 60 anos, e nem aquelas pessoas que tenham algum outro problema, que estão na área de risco. Então nós vamos termos 2 cultos, que é o nosso pensamento a partir de julho, e o culto vai ser na escola dominical, não vamos ter bem a escola dominical, vai ser um culto na escola dominical, na semelhança daquilo que nós estamos fazendo aqui. E vamos ter um culto também às 18 horas, esse é o momento que vai começar o frio, então os irmãos vão poder ir mais cedo para a igreja e retornarem mais cedo. O culto não vai passar de 1h30. E pensando sobre isso, irmãos, nós vamos dividir a igreja em 2. Dá mais ou menos 50 pessoas que vão de manhã e 50 pessoas que vão às 18 horas. E nós vamos querer saber quem é que quer vir de manhã e quem é que quer vir à tarde. Não é que a pessoa vem de manhã e vai à tarde. São 50 de manhã, 50 à tarde, às 18 horas. Então eu vou pedir aos irmãos que depois vou mandar pelo WhatsApp, vou criar um WhatsApp, Fale com o Pastor, tá? E esse WhatsApp você vai dizer qual horário que você quer para a gente poder organizar. Nós sabemos como as crianças não vão poder vir. De manhã, por exemplo, vem o pai e a mãe fica com as crianças. De noite, vem a mãe, o pai fica com as crianças. Então nós vamos ter algumas coisas que nós precisamos saber qual o horário fica melhor para você, para a gente poder dividir, tá ok? Se você falar que vai ser qualquer um dos 2 horários, a gente vai determinar qual horário você vem e assim vamos trabalhar, tá ok? Estamos trabalhando, estamos pensando no melhor. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos abençoe como igreja. Mais uma coisa, irmãos, e eu quero pedir toda a atenção sua. Não relaxe com respeito ao culto no lar. Nós temos percebido que no início nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas que assistiam, hoje já está relaxado. Observe, ele entra no ar terça-feira às 19 horas. Eu só vou chegar às 20 horas. Não significa que você não pode assistir às 20 horas. Você pode assistir às 19 horas, 19h15, 19h30, 20 horas, 21, 22 horas, seja qualquer hora ele vai ficar lá no ar. Não deu para fazer na terça, faz na quarta. Assim também o culto no lar na quinta-feira. Assista a escola dominical. Se acaso, por exemplo, você não puder vir no culto e puder assistir, vai ser transmitido a partir de julho online. Você vai ver o culto, mas tem que entrar às 9 horas, aí tem que entrar às 18 horas. Então nós vamos ter os cultos transmitidos. Então, nós queremos que vocês dê atenção especial para aquilo que vocês estão recebendo em casa. Tá ok? Vamos fazer isso. E qualquer necessidade, irmãos, não tenha vergonha, manda um WhatsApp para mim, não precisa ser pelo WhatsApp da igreja. Todos têm o meu número. Pastor, está tendo uma dificuldade aqui. Não tenha vergonha. Estamos com dificuldade. A nossa junta diaconal tem algumas cestas, graças a Deus, irmãos têm dado, e nós estamos distribuindo cesta. Atendemos uma família ali, outra família aqui. Fale comigo. Se você não quer que ninguém fique sabendo, fale comigo.
E aí eu mesmo busco, ou então eu falo com um diácono para buscar entregar na sua casa e não falar com ninguém. Tá? Eu sei que alguns ficam meio tímidos, mas fale, não passe dificuldade, tá ok? Que Deus nos abençoe. Parabéns pra você nesta data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Amém. Vamos fazer a oração final. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoa o Teu povo agora e sempre, Pai. E mais tarde, nos fale através da mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe.